Bom, é uma satisfação poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nessa aula eu vou falar sobre emoções. Lógico, Cris, nós estamos aqui no curso Imunidade Emocional, mas na aula que eu quero compartilhar com vocês, eu vou entrar num assunto mais técnico. Porque eu parto do princípio que se você entende como o seu corpo funciona, se você entende o que acontece com você, com o seu corpo, com as suas reações, fica mais fácil para que você consiga encontrar saídas, encontrar soluções para aqueles momentos que você se vê sem saber o que fazer. Do que é que você está falando, Cris? Primeiro, prazer. Meu nome é Cristiano Brandão. Se você ainda não me conhece, eu sou esposo e sócio de Sabrina. E hoje sou mentor de carreira. Sou especialista em fazer com que você planeje sua carreira para que você evolua, tenha resultados melhores. Mas, durante todo o percurso, toda a trajetória da minha carreira, eu precisei entender por que eu congelava, por que me dava branco, por que eu ficava mais nervoso em algumas situações. Porque, dependendo do ambiente, eu conseguia me comunicar melhor ou aquilo fazia com que eu travasse. Então eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a estudar mais neurociência. Não, calma, não pula esse vídeo, não pula essa aula. A ideia é que eu não vou entrar tão fundo nesse assunto de neurociência, mas eu preciso que você entenda como o nosso corpo funciona. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. O que são as emoções? Isso é um ponto muito importante. Porque se a gente parte do ponto que eu não sei nem o que é uma emoção, como eu vou conseguir ter imunidade emocional? Como eu vou conseguir me preparar para que quando essa emoção apareça, eu crie estratégias para bloquear, para combater, para entender o que é aquela emoção? Se eu não sei nem o que é uma emoção, clareza é o primeiro ponto que nós precisamos ter. Cris, do que é que você está falando? Eu sei o que são emoções, é o que eu sinto. Emoções é quando eu estou feliz, é quando eu estou triste, é quando. Eu sei o que são emoções. Será que realmente é isso? Será que é realmente o que você sente? Eu senti isso. Gerou alguma emoção em mim? Não. Mas se eu senti, como isso não gerou emoção em mim? Porque não tinha um contexto, porque a minha mente sabia o que eu ia fazer. Chegamos no primeiro ponto. Entenda que emoção, o que você sente é uma parte, é a consequência. É depois do início, sim, o que você sente é a sequência do que vai ser gerada da sua emoção. Deixa eu ser mais claro. As emoções são reações psicofisiológicas. Então ela começa aqui. Ela não começa aqui. Ela começa aqui. É tudo que você consegue ver, ouvir ou sentir, e aquilo vai gerar gatilhos que automaticamente vão gerar as suas emoções. Mas ela começa aqui em cima. São reações psicofisiológicas. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Ó, só para que a gente passe aqui, ó. Vamos imaginar, por favor, não ligue para o meu desenho. Ela segue esse sentido, tá? Aqui está você, tá? Bonequinho bem bonitinho. E as emoções, elas acontecem nesse sentido, psicofisiológicas, certo? Psicofisiológicas. Primeiro ponto que nós precisamos entender, nossa, meu desenho ficou profissional, não foi, gente? Simplesmente incrível. Mas o que eu quero que vocês entendam é o sentido de como isso acontece, porque isso vai fazer com que você tenha clareza das suas emoções. Deixa eu trazer um exemplo para você. Bom, eu sempre morei a minha vida toda, eu sou de Salvador, eu sou da Bahia, nós estamos morando em São Paulo, mas toda a vida eu morei sempre muito próximo da praia, sempre muito próximo do mar. Um momento da minha vida eu morava a uma rua, era só eu atravessar a rua e eu estava na praia. Chato, né? Eh, E por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu quero trazer um exemplo de emoções.
Vamos dizer que eu caí no mar e deu aquela vontade de nadar e distanciar um pouco da costa, da praia. E ali eu fui nadando, fui nadando, fui nadando. E depois, quando eu cheguei a 10 metros de distância, 15 metros de distância, que já é uma distância bem considerável, eh, eu parei para respirar. E quando eu estava respirando, naquele momento que eu estava ali sozinho, respirando, passou uma ave, uma gaivota, passou um pombo, passou um passarinho, passou uma ave por cima de mim. Eu não vi essa ave, mas eu vi a sombra dela na água. Que a ave passou, fez a sombra na água e passou aqui na minha visão periférica. A minha reação naquele momento que eu estou vulnerável, em milésimos de segundos, as minhas sinapses neurais, elas vão mandando o seguinte recado: tubarão. Por quê? Porque eu estou vulnerável. Eu não estou no meu habitat, eu não estou no meu local de segurança, eu não sei o que tem ali embaixo, eu já estou numa profundidade que eu sei que ali, sim, pode ter, nunca aconteceu lá na região que eu morava, em Itapuã, mas pode ter um tubarão, porque é mar aberto, como a gente chama, não tem nenhum recife impedindo, então pode entrar. E naquele momento, tubarão. Só que nesse momento que eu recebo essa mensagem, o meu corpo, rapidamente, ele começa a trabalhar da seguinte forma. Isso antes de eu sentir o medo. Quando eu tive esse gatilho, a minha pupila dilata, porque ela entra em hiperfoco, para que nada mais tire a minha atenção e eu consiga identificar que vulto foi aquele. Meu batimento cardíaco, ele acelera. O meu corpo começa a enviar mais fluxos sanguíneos para as extremidades. Mãos, pernas, pés, braços. Ele manda mais fluxo sanguíneo para as extremidades. O que é que acontece nesse momento? Nesse momento, como ele está mandando mais fluxo sanguíneo para as extremidades, o meu sistema digestivo, ele para de peristaltar. Então, naquele momento, tudo que está ali, o meu corpo pensa, eu não tenho que estar fazendo digestão agora. A energia que eu tenho, só entrando em uma nomenclatura mais técnica, o ATP, que é a molécula de energia que o nosso corpo tem, onde eu vou gastar essa minha molécula de energia? Fazendo digestão? Não. É o famoso, desculpa a expressão, me caguei de medo. Por conta dessa reação do seu corpo, o seu corpo coloca para fora o que tem ali. E sim, você pode defecar. Sim, você pode se urinar. Eu não quero, o corpo pensando, eu não quero prender ou eu não quero fazer a digestão disso, da urina ou das fezes. Então, o que é que ele faz? Coloca para fora. E por conta do medo, por conta do susto, você acaba se urinando ou defecando. Sim, é engraçado, mas é isso que acontece. É o famoso, desculpa mais uma vez, me caguei de medo. É daí que vem essa expressão, porque isso acontece, isso pode acontecer. E nesse momento, o seu corpo começa a te avisar. Por quê? Porque ele está se preparando para... Não existe outra situação, tá, gente? Só existe duas situações. Vamos lá? Situação número 1, fuga. Situação número 2, ataque. Seu corpo está se preparando ou para fugir ou para atacar. Cris, mas como assim? Eu vou atacar um tubarão? Não. Você vai lutar, você vai... Então, isso faz com que o seu corpo se prepare para isso. E agora, nesse momento, falando de emoções, chega um cafezinho. Logo, a minha emoção agora é de felicidade. Mas, brincadeiras à parte. Cafezinho para a gente continuar aqui. Bom, nesse momento, seu corpo se prepara para fugir ou para atacar. Então, você está preparado para agir dessa forma. Mas por que eu tenho... Por que eu congelo, Cris? Aí é que vem o ponto. Lembra? Reações psicofisiológicas. O seu corpo responde. Nessa hora, o seu corpo, por não pensar, por você não conseguir processar o que precisa ser feito, você acaba congelando, você entra em choque e não tem reação.
Por isso que você precisa entender como o seu corpo funciona. Se eu entendo qual a reação que meu corpo vai desencadeando, eu não deixo com que ele congele. Eu não deixo com que me dê branco. Isso é muito importante. Eu dei um exemplo. Isso nunca aconteceu, tá, gente? Eu estou trazendo ludicamente esse exemplo para vocês. Mas isso pode acontecer, isso é real. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece quando você está fazendo uma prova, isso acontece quando você está num processo seletivo, isso acontece quando você está em negociação, isso acontece quando você vai fazer uma apresentação, você vai se expor, quando você vai falar com alguém que você gosta e você não tem nenhum relacionamento ainda, você chegar naquela pessoa, é isso que acontece com o nosso corpo. Só que eu quero trazer essa clareza para vocês, porque se você começa a entender que isso existe, quando o seu corpo começar a ter reações, você precisa identificar e saber como mudar. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui para o meu quadro, para uma verdadeira pintura, né? O meu boneco, eu fiquei impressionado com o meu boneco, eu vou até tirar uma foto do meu boneco. Mas agora eu quero... Você precisa identificar os seus bloqueadores. Certo? Para poder você criar o que vai combater seus bloqueadores. Então isso aqui te bloqueia, certo? Quando você sente medo, quando você fica ansioso, e agora você vai criar qual é a estratégia. Então a estratégia para vencer. Errei aqui, vamos apagar rapidinho. Voltou. Ué. Para vencer o bloqueio. Então vamos lá. Cris, como isso acontece? Como eu posso fazer com que meu corpo não reaja dessa forma? Você não tem como evitar que seu corpo reaja dessa forma. Você tem como criar novas ações para que seu corpo volte a funcionar, entre aspas, normalmente e você mantenha o controle. Exemplo, você está fazendo uma prova e você leu a primeira questão, não sabe responder. Aí foi para a segunda, respondeu. Foi para a terceira, não sabe responder. Foi para a quarta, não sabe responder. Foi para a sexta, estou pulando, tá? Foi para a sexta, respondeu. Foi para a décima, não sabe de novo. Ou seja, quando você foi ver, você não sabe responder algumas questões. Aquilo vai te deixando num momento de ansiedade, nervosismo e medo, e faz com que você acabe esquecendo questões e perguntas que você sabia responder. O que é que eu tenho que fazer nesse momento? Nesse momento, eu tenho que bloquear, na verdade, desculpa, eu tenho que vencer os meus bloqueadores. O meu bloqueio está sendo porque eu não soube responder 3 perguntas. Só que isso aqui vai fazer com que eu não consiga responder outras. Então, calma, o que é que eu tenho que fazer agora? Existem técnicas, existem ferramentas. Ah, você já deve ter escutado, você pode respirar fundo. E aí você vai falar para mim, Cris, fala sério, respirar fundo? Sim. Nesse momento, lembra a reação fisiológica que eu estava explicando para vocês? O coração bate mais forte e a nossa respiração fica mais rápida, fica mais curta. Isso faz com que nossa oxigenação diminua no cérebro e faz com que a gente diminua o nosso poder de raciocínio. Logo, eu preciso fazer com que o meu corpo volte a funcionar normalmente. Eu preciso entender que a técnica da respiração... Agora não adianta, eu fazendo a respiração assim, ó, meu Deus, eu não sei respirar, eu não sei responder, ou seja, você está ali alimentando aquilo que está te consumindo. Calma, respira fundo só.
Lembra do que você fez. Lembra de como você se preparou. Lembra do que você estudou e não do que você não sabe. Ele é um momento para você se reequilibrar. Lembra? Então, respira fundo. Essa técnica de respiração é muito simples. São 3 segundos para você inspirar. Segura a respiração 3 segundos. E 3 segundos para você expirar. Faça isso umas 5 vezes, umas 6 vezes, quando você sentir que você está ficando mais nervoso, mais nervosa, mais ansioso. Isso vai te ajudar muito. Você sabe por que hoje existe tanto aquela... Virou quase uma obrigação, né? Leva um chocolate para você comer durante a prova. Porque nesse momento, quando o seu corpo, as reações fisiológicas, o que é que está acontecendo? Seu corpo está liberando mais adrenalina, o seu cortisol está aumentando, o seu corpo está entrando em pane, em choque, e aí você pega um chocolate e come. O que é que acontece nesse momento? Você libera hormônios que vão te dar sensação de prazer e vai fazer com que você diminua a liberação de adrenalina, vai fazer com que você consiga melhorar os seus níveis de cortisol, tudo isso por conta de uma reação fisiológica. Beber água, nesse momento, sua garganta fica seca. Por quê? Porque o seu corpo está respondendo daquela forma. Ele está mandando, quando você acelera o seu batimento cardíaco e manda mais fluxo sanguíneo para as extremidades, sim, você vai ficar com as extremidades mais quentes. E o seu corpo automaticamente, para equilibrar, você começa a sudorese, porque ele precisa equilibrar a sua temperatura. Cris, como assim? Quanta coisa! Gente, mas é por isso que eu quero trazer isso para vocês, por isso que algumas pessoas aumentam muito a sudorese. O seu corpo ele está aquecendo e ele precisa equilibrar essa temperatura e ele faz com que você transpire mais. Lógico que tem algumas pessoas que têm glândulas que eliminam mais o suor e aquela pessoa acaba transpirando mais. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre as reações fisiológicas. E sim, é importante que você leve a água para você molhar a garganta, para você se hidratar, para que seu corpo volte a funcionar normalmente. Se ele não está querendo fazer a função dele, da parte da digestão, todo o processo dos alimentos aqui, e eu começo a beber água, a comer um chocolate, eu estou fazendo com que ele volte a prestar atenção para essa região e não só mande fluxo de sangue para as extremidades. Então eu preciso identificar e saber o que eu tenho que fazer. Nessa hora é importante que você levante, que você faça um alongamento, que você entenda o que você precisa fazer para que seu corpo volte a funcionar normalmente. E lembre que eu estou sempre falando funcionar porque ele está funcionando, né? E não, ele não está anormal, ele está reagindo a uma ação que foi dada para ele, a algo psíquico. Então ali, deu aquela reação psicofisiológica, você teve aquele momento, aquele pensamento que você teve rápido, aquilo gerou uma reação fisiológica e aquilo sim, agora é que aquilo vai gerar a emoção. Só que isso, em milésimos de segundo, isso acontece o primeiro gatilho. Eu vou trazer um exemplo para vocês, meu pessoal. Vamos lá. Bebi mais um cafezinho. Quando eu comecei a dar aulas, quando eu comecei a me apresentar em palcos, em palestras, em eventos, eu percebia que meu corpo ele sempre reagia da mesma forma. E em alguns momentos, eu fiquei tão nervoso, que a minha coluna travou. Travou. Tive uma contratura muscular e eu não conseguia nem esticar a coluna. Eu não conseguia respirar. Gente, eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia fazer isso para respirar. Aconteceu isso a primeira vez. Aconteceu isso a segunda vez. E eu comecei a entender que, na verdade, aconteciam sequências e que o final dessa sequência era a minha coluna travar. Então, quando eu ia me apresentar, quando eu ia dar aula, quando eu ia me expor, a primeira reação era
as borboletas na barriga, que eu já expliquei para você o que acontece, né? O nosso organismo parando de peristaltar ali, ele está parando de fazer a digestão, enfim. E aí a gente fica com essas borboletas na barriga. Então a primeira coisa, sim, era ficar com essas borboletas na barriga. Segundo momento, a minha garganta ficava muito seca, da língua grudar no céu da boca. Muito seca, muito seca, muito seca. E depois a minha mão muito gelada. O ar-condicionado não precisava estar forte, mas minha mão ficava muito gelada. Era como o meu corpo reagia, tá, gente? Depois da minha garganta, borboletas na barriga, da garganta ficar seca, da minha mão ficar gelada, a minha coluna começava a avisar que ia travar. Como assim? Eu sentia leves sinais de contração na minha musculatura das costas. Eu sentia que travava, eu sentia aquela vontade de estalar a coluna, mas na verdade era a minha musculatura travando. Depois que eu identifiquei isso, o que é que eu comecei a fazer? Eu preciso criar estratégias para vencer esses bloqueios, certo? Então vamos lá. Eu vou me apresentar, eu vou entrar num palco, eu vou começar uma aula. O que é que eu faço? Eu me movimento. Eu não posso ficar parado, porque eu tenho que fazer com que meu corpo mande ações, energia, fluxo sanguíneo para outros lugares. É muito importante, sim, quem sabe, parar para tomar um café, parar e tomar uma água, respirar fundo, fazer um movimento diferente no corpo. Você vê aí alguns palestrantes, quando você vai ver que eles fazem aquele corte do making off, né? Antes dele entrar no palco, ele está numa cama elástica, ele está pulando, ele está ali ativando o corpo dele para que ele não trave. Lembra do início? Por que você trava? Porque tudo isso foi acontecendo e você deixou chegar nesse momento. Isso é para tudo na nossa vida. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, continuando com nadador. Parece que hoje eu tô para nadador, tá? Quantas vezes você já viu aquele atleta de natação que antes de começar a competição, ele vai batendo no corpo? Nós vimos muito isso com o César Cielo, né, nosso campeão olímpico. E César Cielo saía todo vermelho dos tapas que ele dava nele mesmo. E a maioria das pessoas não entendiam o que é aquilo. O que é aquilo? Ativando o dele para que a musculatura não trave. Ele estava, lógico que ele estava nervoso, ele estava numa final olímpica. Lógico que ele estava nervoso, ele olhava para o lado, tinha Michael Phelps. Ele olhava para o outro lado, tinha outro campeão mundial. Ali são os 8 melhores do mundo. Como ele não vai ficar nervoso? É normal, é do ser humano. Só que ele sabia que ele não podia deixar com que as reações fisiológicas dele bloqueasse ele naquele momento. Então, sim, ele batia, porque quando você bate no seu corpo, você está gerando ali não vou entrar nesse assunto, tá? Porque é um assunto mais profundo. Você está gerando uma cascata inflamatória e que seu corpo está mandando reações para cuidar daquilo ali. Logo, ele não está preocupado e não está focado naquela reação fisiológica que vai fazer com que você trave por conta da ansiedade, do medo, do nervosismo daquela prova. Entende qual é a estratégia? Certa vez eu participei de uma palestra de um autor americano. Ele veio aqui para o Brasil e eu fui na palestra dele. Tim Galloway. Ele é autor do livro O Jogo Interior do Tênis. É sensacional, ele fala justamente sobre o nosso mindset, que nós temos as nossas emoções e a nossa razão brigando o tempo todo, conversando o tempo todo. É uma reunião de condomínio o tempo todo. O livro dele é incrível. Fica a dica, tá? Jogo Interior do Tênis. Ele fala que ele percebeu que tinha alguns tenistas que ficavam conversando consigo. Ele ficava falando com ele mesmo. Ele parava ali com a bolinha e ele ficava ali. Ele via que o atleta estava falando alguma coisa. E quando ele foi conversar com aquele atleta, o atleta falou para ele que ele ficava, eu vou acertar, a bola vai em tal lugar. Ele ficava falando palavras positivas para que ele fizesse a jogada. Isso é uma estratégia para que ele não ficasse nervoso. Ele está numa competição, 40 mil pessoas assistindo ele precisa acertar o saque, ele precisa arriscar no limite para que ele consiga forçar o ponto e acertar. Então, ele tinha que ter muita segurança daquilo, ele não podia fazer com que o medo e a ansiedade bloqueasse ele. Estratégia.
Mas, um outro exemplo, o próprio Tim, ele fala que eu estava na palestra e ele entra no meio do público, e ele é americano, ele não fala português, ele falava aquelas 3 palavras assim bem: "Olá, boa noite, olá, tudo bem?", sabe, daquela coisa assim bem americano falando. E foi passando, "Obrigado", e foi passando e falando com as pessoas, e subiu no palco, e ele é um senhor, né, eu não vou arriscar aqui a idade dele, mas é tipo 60, 70 anos de idade na época que eu fui, e, ele sobe no palco e ele já começa falando isso. Vocês sabem por quê eu começo as minhas palestras entrando pelo meio do público? Eu sempre peço para todos os meus contratantes, eu nunca quero entrar de trás do palco, da lateral do palco. Quero entrar no meio do público cumprimentando você. Sabe por quê? Porque essa foi a estratégia que eu achei para ir diminuindo a minha ansiedade para poder subir no palco. Por mais que eu tenha 40 anos de experiência, lógico, a gente fica nervoso. Tinha ali uma plateia de, não sei, 5.000, 6.000 pessoas esperando para saber o que ele ia falar. Então, quando você sai do palco e você encontra todas aquelas pessoas assim, aquilo te deixa mais nervoso, até você fazer um quebra-gelo, até você conseguir se soltar. Então, a estratégia que ele utilizou foi entrar, já ir cumprimentando, as pessoas já vão sorrindo, surpresas dele estar passando ali, de estar cumprimentando ele. Então, aquilo vai fazendo com que ele vá diminuindo a ansiedade e vá controlando as reações fisiológicas dele. Então ele sobe no palco muito mais tranquilo, muito mais à vontade, já fez o quebra-gelo e ele explica isso no início da palestra dele, simplesmente fantástico. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido para vocês, porque esse é um assunto que sim, ele é muito denso, ele é muito técnico, mas eu acho que é fácil da gente entender. Porque agora que vocês entenderam, vou voltar para o meu desenho aqui, lindo e maravilhoso. Agora que vocês entenderam que a reação ela começa aqui, ela começa na tua mente, você precisa controlar isso, para não deixar com que o seu corpo reaja e bloqueie as suas ações. Porque o seu corpo está entrando no modo fuga ou ataque. E para isso você precisa criar as estratégias para vencer esses bloqueios. É sobre isso. Sobre um bonequinho de palito, é sobre 2 pontos, fuga ou ataque, identificar os seus bloqueadores e criar estratégia para driblar esses bloqueadores. Então, dever de casa, identificar o que acontece em cada situação. E, gente, para finalizar, isso não acontece só em situações de medo, ansiedade, também acontece nas nossas situações alegres. Quantas vezes você viu aquela pessoa tão feliz, tão alegre, que acabou quebrando tudo, quebrando a mesa, derrubando o que... Sabe por quê? Ele saiu da alegria para a euforia. Ele não soube controlar. Ele foi tendo ações, ele foi e... quebrou tudo, derrubou tudo. Aquela pessoa tá tão feliz ali na mesa e pá, bate a mão e derruba a taça. E lógico que tem aquelas pessoas que são... mais atrapalhadas, vamos dizer assim, em relação a isso, mas a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter atenção. Será que eu fiquei tão feliz que eu perdi o controle e a minha mão e bati? E também pode acontecer. Então, não só das coisas ruins, vamos dizer assim, que não são ruins, tá? O medo e a ansiedade e a tensão, ela precisa estar ali porque ela te faz sobreviver, certo? Ela faz com que você tenha atenção, ela precisa estar ali, então ela é ruim até um certo ponto, depois ela é necessária, antes disso ela é necessária. Mas a gente também precisa ter atenção quando a gente está muito feliz, é muito alegre, para que isso não se torne uma euforia e você perca o controle. Então, da mesma forma, tendo o branco, a pessoa está tão feliz porque finalizou o trabalho, nossa, meu trabalho está incrível, nossa, eu preparei o trabalho todo. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Preparou o trabalho todo de monografia. A pessoa que fez realmente, porque a gente sabe que tem pessoas que não são elas que fizeram o trabalho. A pessoa fez o trabalho está incrível, o trabalho está massa, e chega na hora de apresentar,
Pum, ela não consegue apresentar. Pode ser por nervosismo, ansiedade, medo do julgamento, pode ser porque ela estava muito alegre, motivada, e ela sabia tudo. Nossa, eu sabia o que ia falar. Pode ser por esses dois motivos. Mas eu preciso entender o que aconteceu com o meu corpo naquela hora, para que eu não deixe com que ele me bloqueie e que eu não consiga realizar o que precisa ser realizado. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo faz muito sentido para mim, e depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a lidar melhor com todas essas situações. Se ficou qualquer dúvida, manda, porque eu mesmo vou ter a satisfação de responder a sua dúvida e poder compartilhar um pouco mais do que eu sei com você. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.